Olá! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o principal objetivo de uma intervenção voltada à saúde do idoso e sobre as atividades da vida diária. Para a gente iniciar, vamos começar com a seguinte pergunta: qual deve ser o principal objetivo de uma intervenção na área de saúde do idoso? Em qualquer tipo, seja nós, enquanto profissionais de educação física, na área da nutrição, psicologia. O que uma intervenção deve promover, levando em consideração todas as alterações que o processo de envelhecimento proporciona? O que a gente espera? O que o idoso espera? Pelo menos a maior proporção dos idosos. Você sabe? Vamos lá, então. O principal objetivo, quando a gente pensa, é a manutenção, ou pelo menos a recuperação da autonomia e da independência para o idoso, para que ele consiga realizar todas as atividades da vida diária. Por isso, durante o processo de avaliação, você tem que identificar quais são as atividades da vida diária que aquele idoso consegue realizar, quais são as atividades que ele tem dificuldade, quais atividades ele não consegue realizar. Com base nessa avaliação, você vai conseguir promover, então, separar os objetivos da sua intervenção e tentar identificar o que você consegue intervir e o que você vai precisar de um apoio de alguma outra área para que você consiga realmente promover a saúde do idoso e a manutenção da sua autonomia e da sua independência. A gente vai ter uma aula específica falando sobre o processo dessas avaliações e a gente também vai ter todos os processos de avaliações, todos os instrumentos para você utilizar durante as avaliações. Nosso objetivo aqui não é trabalhar a parte de avaliação, nem física, nem funcional, mas eu acho que é importante vocês conhecerem pelo menos alguns instrumentos para que possa nortear o que você precisa avaliar e, com base nisso, promover as suas intervenções. Tá, se o meu objetivo é promover a autonomia e a independência, o que significa cada um desses conceitos? Eles são sinônimos? Não, embora eles caminham juntos, a autonomia, ela é a capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo suas próprias convicções. Ou seja, durante o nosso dia a dia, a gente tem várias situações que a gente precisa refletir para tomar possíveis decisões. Então, a autonomia é isso, é você conseguir, diante de qualquer circunstância, seja algum problema ou até ações, atividades corriqueiras, você ter esse aspecto, você conseguir ter esse direcionamento de quais caminhos seriam mais interessantes você estar seguindo diante daquela situação. Por isso a gente fala que a autonomia, ela depende exclusivamente do aspecto cognitivo e do humor e do comportamento. Quando a gente pensa na independência, a independência ela é a capacidade de executar o que você decidiu ali na sua autonomia com seus próprios meios, ou seja, sem precisar da ajuda de um terceiro. Então, a independência, ela depende da autonomia, mas a autonomia ela pode acontecer sozinho. O idoso ele pode ser autônomo, ele pode decidir algumas coisas, mas não conseguir executar e precisar da ajuda de um terceiro. Agora, a independência não. Para que ele consiga executar, ele vai precisar ser um indivíduo autônomo. Por isso, a independência, ela depende da mobilidade, dessa capacidade de deslocamento e manipulação do meio e da comunicação, para que o idoso consiga, então, realizar o que ele tinha em mente, o que ele tomou de decisão lá na sua autonomia. Então, a autonomia, ela depende da cognição. O que vem a ser essa cognição? É a capacidade mental de compreender e resolver adequadamente os problemas do cotidiano. E isso vai depender dos valores, das crenças, da experiência do idoso. Então, acontecem situações no nosso dia a dia que faz com que a gente avalie, eu tomei já esse caminho, não deu certo, então eu vou tomar o outro caminho. Tem a ver com os nossos valores, com o que a gente acredita também. Então, a gente faz essa reflexão, por isso depende desse aspecto cognitivo. Quando a gente fala do humor e do comportamento, nós estamos nos referindo à motivação necessária para a realização das atividades ou participação social. Por mais que o idoso consiga refletir, ele precisa se sentir motivado para que ele possivelmente desenvolva a ação. Então, por isso que a autonomia ela vai depender dessas duas variáveis. Já a independência, ela vai depender dessa mobilidade, então, a capacidade de se deslocar e de se manipular, e ela vai ser influenciada pelas
capacidade aeróbica, pela força e pela potência muscular, pela marcha, pela postura e pela transferência. Então, para eu conseguir me deslocar ao meio, manipular atividades, fazer algumas ações, eu necessito dessas variáveis. Além disso, a independência ela também necessita da comunicação, que é essa capacidade da gente conseguir estabelecer relacionamentos produtivos, trocar informações, e ela vai depender da audição, da visão e da voz ou fala. Para a gente conseguir identificar, ficar mais claro essa diferença da autonomia e da independência, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que uma determinada idosa, ela resolve comprar uma mesa. A mesa que está lá na casa dela, uma mesa de jantar, ela não está adequada, é uma mesa muito pequena, ela não consegue, quando ela recebe família, ela não consegue que todo mundo sente junto lá para almoçar, para ter uma refeição. E daí vamos supor que essa idosa, ela refletiu, nossa, tá chegando o dia 10, eu vou receber minha aposentadoria, eu acho que eu vou lá na loja, eu vou comprar uma mesa, mas eu tô pensando em comprar uma mesa redonda, que eu acredito que o espaço aqui que eu tenho vai ser melhor, e eu vou conseguir parcelar, e eu vou poder ter uma parcela de, no máximo, R$80. Então, isso foi autonomia, ela fez todo um processo, ela avaliou a situação, e ela, de certa forma, se planejou para conseguir fazer essa atividade. Vamos supor que chegou o dia, a idosa pegou, se arrumou, se trocou, pegou o transporte coletivo, pegou o ônibus, foi até a loja, chegou lá na loja, negociou com o vendedor, viu as possíveis formas de pagamento, ele demonstrou para ela uma mesa, ela falou, olha, essa mesa é muito pequena, eu quero uma redonda maior, e daí ela avaliou se iria caber no espaço físico que ela tinha lá ou não, fez a compra e retornou. Essa é uma idosa que a gente pode falar que é uma idosa autônoma e independente, porque ela conseguiu, então, fazer todas essas atividades. Vamos supor que ela não conseguisse, ela tivesse dificuldade de se deslocar até o centro, comprar, e ela fez todo esse aspecto cognitivo da autonomia, mas na parte da compra ela solicitou para o filho dela fazer essa atividade. Então, daí nesse caso a gente pode falar que a idosa é uma idosa autônoma, mas que ela não é uma idosa totalmente independente, porque ela precisou da ajuda de um terceiro para fazer uma determinada tarefa. Isso não significa que ela vai precisar para tudo, mas para se deslocar até a loja, negociar com o vendedor, pegar o ônibus, enfim, ela precisou da ajuda de um terceiro. Dessa forma, fica claro para a gente que o comprometimento em qualquer um desses domínios funcionais impede o idoso de gerir a sua vida ou cuidar de si mesmo, gerando assim um grau de dependência funcional. Não significa que o idoso vai ser dependente em todas as tarefas. No exemplo que eu dei, por exemplo, o idoso poderia ter dificuldade de pegar o ônibus, se deslocar, sabe, a uma distância mais longe, mas às vezes ele consegue ali no bairro dele, ele consegue no mercado, ele consegue numa padaria, comprar, enfim. Então, assim, a gente não pode classificar só por uma atividade que o idoso é um idoso dependente. Mas sim, ele tem uma certa dificuldade e a gente vai aprender hoje como que a gente vai fazer essa classificação, se o idoso é dependente, independente ou não. Para a gente classificar, uma das formas que a gente utiliza para a classificação do grau de autonomia e independência do idoso, a gente utiliza as atividades da vida diária. As atividades da vida diária, elas são divididas em atividades básicas, atividades instrumentais e as atividades mais avançadas. Bom, para a gente iniciar, então, a gente vai ter a funcionalidade do idoso, que a gente vai conseguir classificar pelas atividades da vida diária. As atividades básicas da vida diária... Opa, passou. As atividades básicas da vida diária são aquelas atividades de autocuidado. Então, que o idoso refere-se aqui, ó, às tarefas necessárias para cuidado com o corpo ou autopreservação. Então, tudo que está relacionado às atividades de autocuidado são considerados como atividades básicas. Já as atividades instrumentais são aquelas atividades relacionadas ao domicílio. Então, refere-se às atividades necessárias para cuidado com o domicílio ou atividades domésticas. Já as avançadas consistem nas atividades de integração social, referem às atividades produtivas, recreativas ou até mesmo atividades sociais. Bom, vamos iniciar então
com as atividades básicas da vida diária. Como a gente mencionou, são atividades relacionadas a autocuidado. Então, nelas estão incluídas atividades como tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, deitar e levantar da cama, que é aquela capacidade de transferência, ter controle esficteriano e alimentar-se sozinho. Já as atividades instrumentais da vida diária consistem, então, naquelas tarefas de cuidado com o domicílio ou as atividades domésticas. Nelas estão incluídas preparar refeições, controle do dinheiro e pagamento das contas, tomar os remédios na dose e horários certo, prescrito de acordo com a prescrição do médico, lavar e passar roupa e o uso de telefone. Uma coisa bem importante para a gente falar sobre as atividades instrumentais. Em algumas culturas, não faz parte das tarefas do homem, por exemplo, lavar e passar roupa, preparar refeições. Então, é importante a gente distinguir se o idoso é incapaz de fazer essa tarefa ou se, na verdade, faz parte da cultura dele não realizar essa tarefa e, para isso, a esposa realiza. Então, se eu perguntar para o idoso, ele falar, não, eu não lavo e nem passo roupa. Você tem que questionar se caso ele precisasse, se ele iria conseguir fazer esse tipo de tarefa ou não. Porque às vezes ele simplesmente não realiza essa tarefa porque a esposa faz, enfim. A gente tem que levar em consideração esse aspecto cultural. Além disso, a gente tem arrumar a casa e fazer pequenos trabalhos domésticos, que daí inclui também essas atividades. Às vezes o idoso não vai arrumar a casa, mas ele faz algumas tarefas de jardinagem, enfim, pequenos reparos dentro de casa. Fazer compra e sair sozinho para lugares distantes. Vamos lembrar daquele exemplo que eu dei anterior? A idosa, às vezes, ela conseguiria fazer compra ali no bairro e no mercado, na padaria, mas para locais distantes ela já poderia ter uma certa dificuldade. Pensando nas atividades avançadas, como a gente mencionou, são as atividades um pouco mais complexas, relacionadas à integração social. Nelas estão as atividades produtivas, seja elas remuneradas ou não. A gente tem bastante idosos que são voluntários, então vai entrar aqui também como atividade produtiva, atividades recreativas e participação social. Pode ser, por exemplo, o idoso que participa de uma corrida de rua, pensando nas atividades recreativas. Uma dica importante, eu vou até voltar aqui um slide que eu lembrei agora em relação às atividades instrumentais. Uso do telefone. Quando eu me refiro ao uso do telefone, é o uso do telefone para atendimento, para conversar com a pessoa, para as atividades que teoricamente seriam atividades básicas do telefone. Hoje a gente consegue fazer tanta coisa com os nossos telefones que ele, na verdade, se tornou uma ferramenta essencial. E nesse caso, a gente pode considerar redes sociais, mandar e-mail, enfim, todas as atividades que a gente consegue fazer pelo celular como uma atividade mais avançada, inclusive entrando aqui, ó, como uma participação social. Porque quando a gente fala de uso do telefone, quando esses instrumentos foram elaborados, era simplesmente para ligação, digitar um número, essas coisas que teoricamente era o que os telefones antigamente entregavam para a gente. Então, pensando em redes sociais, mandar e-mail, mandar vídeo, esse tipo de coisa, a gente já precisa de um aspecto cognitivo um pouco mais presente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe e meu pai, no caso. Os meus pais, eles têm o celular deles, eles mandam mensagem, eles falam nos grupos, enfim, com um pouco de dificuldade, mas eles ainda conseguem promover uma certa interação. Mas o pagamento de contas pelo aplicativo, quem faz para o meu pai sou eu, ele não consegue, eu já expliquei algumas vezes, mas realmente ele tem bastante dificuldade, até porque são vários passo a passo, são várias senhas que precisam para esse acesso. Então, eu não posso falar que meu pai não consegue usar o celular, porque ele consegue, ele faz até muito mais que simplesmente uma ligação, discar o número. Mas daí, essa parte de pagamento de contas já é algo mais complexo para ele, então ele acaba tendo uma maior dificuldade. Então, a gente tem a hierarquia das atividades da vida diária. Eu acho essa figura bem interessante. Então, ó, o idoso extremamente dependente é aquele idoso, ó, que não consegue nem sair da cama.
Ele consegue sair da cama, mas ele não consegue usar o banheiro sozinho. Ou ele consegue sair da cama, usar o banheiro, mas ele não consegue cuidar da sua aparência. Consegue comer, consegue tomar banho, consegue vestir-se, consegue se deslocar. Ele tem controle esficteriano, consegue fazer o uso dos medicamentos, consegue pagar as suas contas, consegue pegar transporte e consegue fazer compra. Então, quando a gente pensa nas nossas intervenções voltadas à saúde do idoso, nosso objetivo é tentar promover esse aumento nessas atividades, ou pelo menos evitar a regressão, evitar que ele regride para níveis inferiores e se torne cada vez mais um idoso dependente. Então, a gente tem algumas classificações, porque, por exemplo, vou voltar aqui de novo na figura. A idosa, às vezes, ela pode pagar conta, mas às vezes tem dificuldade de lembrar de questão de... Vou dar um exemplo melhor, senão são dois aspectos cognitivos, então vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos supor que a idosa consegue tomar, então, medicamento, enfim, toma, tal, mas às vezes ela tem um pouquinho de dificuldade de controle da urina, de conseguir chegar até o banheiro e acaba, às vezes, saindo um pouquinho da urina. Então, uma única atividade, eu não posso classificar o idoso como idoso dependente. Então, a gente tem níveis de acordo com as atividades para a gente poder fazer essa classificação. Então, o idoso incapaz é aquele que não realiza nenhuma das atividades, seja as básicas, instrumentais, muito mais ainda a questão das avançadas. Então, é o idoso que fica acamado, o idoso que está lá na cama, aquele primeiro nível lá da nossa escadinha. A gente tem o idoso dependente, que ele é capaz de realizar algumas básicas. Então, às vezes, ele consegue sair da cama, consegue usar o banheiro, mas tem dificuldade de se alimentar sozinho, enfim. Ele tem algumas dificuldades, algumas atividades básicas ele já não consegue fazer. A gente tem o idoso frágil, que ele consegue fazer todas as básicas e algumas instrumentais. O independente, que ele consegue fazer todas as básicas e todas as instrumentais. O idoso ativo, que ele já faz, inclusive, as atividades avançadas, e o atleta, que é quando ele já participa de alguma competição. Então, a gente tem esses níveis de classificação. Quando a gente pensa nessa classificação, ó, a gente tem aqui 20% da população, ela se classifica como esses três níveis. O idoso é incapaz, ou ele é dependente, ou ele é frágil. E a gente tem 75% dos idosos que são independentes e 5% que são considerados os idosos ativos ou atleta. Normalmente, nós, enquanto profissionais de educação física, a gente consegue fazer intervenção nesse público aqui. Em alguns casos, dependendo do tipo de atividades que o idoso consegue fazer, a gente consegue atuar no idoso frágil, sim, mas principalmente no idoso independente, no idoso ativo e no idoso atleta. Levando em consideração o aumento da expectativa de vida e a proporção cada vez mais significativa de pessoas idosas, então a gente tem um nicho bem significativo para intervir. Por isso, gente, esse curso ele com certeza é algo bem diferente na sua formação, porque está te capacitando para atuar com a população idosa. E, embora o nosso objeto de estudo seja treinamento funcional, toda essa parte teórica, ela vai te dar base para intervir na academia, em qualquer campo de atuação. Porque você vai conhecer os elementos e daí, claro, você vai saber os principais benefícios, o que diferencia o treinamento funcional de um treinamento convencional, mas você vai conseguir intervir com essa população nos diferentes campos de atuação. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder pensar nessa questão da idosa, de um estudo de caso. Vamos lá. Então, uma idosa de 67 anos, durante uma avaliação da capacidade física e funcional, ela refere ao profissional de educação física que consegue realizar todas as atividades básicas. Então, as atividades de autocuidado, ela tem domínio, ela realmente consegue realizar. Com relação às atividades instrumentais, a idosa menciona que seu filho recebe sua aposentadoria e que faz o pagamento das contas por receio da mãe ser assaltada. Então, ela não faz uma atividade. Mas isso não significa que ela não consegue fazer. Isso significa que ela não faz uma das atividades. Por quê? Porque o seu filho prefere fazer isso porque ele tem receio da mãe ser assaltada. Então, nesse caso, a idosa é uma idosa independente, porque ela consegue fazer a atividade. Ela só não faz por conta dessa questão do medo do filho dela de ser assaltado.
Então, quando você for investigar, identifique, observe, realmente essa é uma idosa independente, essa é uma idosa dependente? Não, ela consegue ou ela escolheu a dinâmica da casa, a cultura dela faz com que ela não realize essa atividade. Então, isso precisa ficar bem claro para que a sua intervenção seja efetiva. Então, ó, ela faz parte aqui, ó, dos 75%, ela é uma idosa independente. E a gente tem alguns instrumentos que fazem a avaliação. A gente vai ter uma videoaula específica sobre esses instrumentos. Só estou mostrando inicialmente aqui para vocês, para ficar claro que vocês vão aprender a fazer esse tipo de avaliação utilizando esses instrumentos. É importante que não é a única forma. A gente tem avaliações, testes físicos específicos para avaliar a capacidade física e funcional do idoso. E é importante a gente identificar que a gente só está avaliando as atividades básicas, que tem outros aspectos cognitivos, por exemplo, que não estão sendo avaliados nesse momento, porque inicialmente não é o nosso objeto desse estudo. Mas é importante você conhecer e fazer a avaliação de forma global, aquela avaliação multidimensional do idoso, para que a sua intervenção possa promover melhora na condição de saúde e manutenção da autonomia e independência do idoso. Até a próxima aula!